Agora a gente vai para uma pergunta que é muito, 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 muito comum. E que acontece bastante e eu vou tentar ajudar vocês a não cair nessa vala comum. Que é, gostamos do seu perfil, mas no momento não seguiremos com a sua candidatura. Ué, vocês não gostaram? Vocês gostaram. Então, o que aconteceu? Aonde que eu me perdi? Onde foi que eu errei? E aí que o candidato começa a se perder, começa a ficar nervoso, começa a desacreditar de si mesmo. Tá em outros processos seletivos, sente até um desencorajamento, né, de continuar nas outras etapas, porque o feedback que o RH costuma dar junto com essa frase é raso, né? É muito genérico, é muito vago. E isso é compreensível porque é muita gente para responder. Pensa, o RH, você ficar escrevendo um textinho, deveria, né? No mundo ideal, deveria. Escrevendo um textinho, dando um feedback mais específico para cada um, indicando os detalhes que aconteceu, a situação, a circunstância, seria muito bom, mas isso é humanamente impossível para o profissional que está ali. Às vezes a equipe é muito enxuta e tem que dar conta de muitas vagas, não sei. Se você sente que tem abertura para isso, tem oportunidade, inclusive eu recomendo que você peça um feedback rápido, nem que seja por áudio ou por ligação, do porquê que você não continuou no processo, caso você receba uma resposta vaga. Mas se você não receber nenhum retorno sobre isso, eu vou te dar algumas dicas do que pode ter acontecido e de como você evitar que isso aconteça de novo. Já aconteceu da gente não continuar com candidatos no processo seletivo por questão de budget da área mesmo, ou da pretensão salarial do candidato. E o que isso significa? Quando o RH precisa contratar uma pessoa, existem fontes que a gente vai captar os candidatos lá no recrutamento. Fontes pagas e fontes gratuitas. Existem os currículos que chegam organicamente, que daí não nos envolvem grandes custos, porque a gente paga o nosso site e aí as pessoas vão aplicando e chega por ali. Mas existem também plataformas, por exemplo, que a gente contrata para que as pessoas nos ajudem, porque é muito difícil contratar um profissional de qualidade de forma orgânica. Então, existem agências, headhunters, existem terceiros de maneira geral, que são pagos para que eles auxiliem nessa contratação. Se eu tenho um candidato que ele chegou para mim de uma maneira orgânica, gratuita, assim, para ficar mais fácil de entender, existe um candidato que chegou para mim pelo headhunter Joãozinho e trouxe um profissional aqui top de linha. Mas eu sei que eu tenho dois profissionais muito bons, um que veio do orgânico e um que veio de headhunter, eu vou ter que desprender muito dinheiro para pagar esse headhunter, talvez eu opte por ficar com o que veio de busca orgânica se eu perceber que assim, as qualidades que ele tem, o que falta para ele ser muito bom são fáceis, são questões fáceis de desenvolver. Então, assim, se você viu essa vaga divulgada em algum lugar, tente sempre ir pelo fluxo natural dela e não por alguma agência ou por algum headhunter que vem te oferecer a mesma vaga. Quando eu fui entrar na Syntec aconteceu isso. Eu vi a vaga divulgada e ao mesmo tempo, enquanto eu já tinha aplicado o processo seletivo, veio um profissional me abordar, me oferecer essa vaga. E aí eu até cheguei a comentar com a recrutadora que estava conduzindo o meu processo seletivo. Eu falei, olha, eu apliquei para a vaga, mas outra pessoa veio me abordar. O que é melhor eu fazer nesse caso? Eu sigo com ela, o que vai facilitar para vocês, né? Eu seguir, dar continuidade com essa pessoa que me abordou, ou seguir no fluxo natural aqui que eu vi da vaga. E ela falou, não, segue pelo fluxo da vaga, você já tinha aplicado por aqui, tá tudo certo. Porque, óbvio, para eles, no fim das contas, foi melhor, porque eles não vão ter que desprender um budget extra pela minha contratação. Isso é super normal acontecer. Depois é optar entre salários inferiores, ou seja, se um candidato é muito bom e outro também é muito bom, o que vai determinar muitas vezes é o quanto eles esperam receber. Ou se são diferenças muito grandes, até tenta se entender por que essa pretensão salarial está tão discrepante, né? Mas é uma resposta que o RH não gosta de dar, porque a sua pretensão salarial está muito acima, ou porque a gente encontrou outra pessoa com pretensão salarial muito baixa, e aí você pode não receber nenhum retorno por isso. São coisas que a gente não está falando. Essa aqui, o segundo ponto, que é o ponto do idioma, é um ponto que até o RH fala um pouco mais, se dá mais ao trabalho. Mas ainda assim, é um detalhe que não é muito mencionado, que o candidato B foi contratado porque mesmo ele conhecendo menos tecnicamente da job que ele precisava exercer, ele é mais fluente em inglês e pra gente inglês é ouro. Então, se o candidato B é bem melhor em conhecimento técnico, mas ele não domina inglês, sinto muito, ele perdeu.
E a gente vai ficar com um profissional que sabe falar inglês muito bem, mas que pode pegar rapidinho a parte técnica também, enquanto ele trabalha, né? Aprendizado on the job. Chama. Existe também, e acontece com bastante frequência, que a gente tem a job description, né? O que a gente quer para aquele profissional, e geralmente essa job description ela é feita junto com o gestor, ela é validada, ela é tipo, já usada para contratar todo o resto do time, ou com base nela a gente muda um pouquinho do perfil que a gente quer para equilibrar como é que fica o time, né? Mas enfim, acontece de no meio do processo seletivo a gente descobrir que, opa, tem um candidato que ele não é aquilo que a gente queria, mas ele pode fazer ainda mais sentido para a vaga que a gente quer. A minha última contratação foi assim, a última pessoa que eu contratei, ela tinha um perfil que não era aquilo que estava descrito na vaga, mas que brilhou os olhos do gestor, que era um pouquinho diferente, de fato, né, daquilo que a gente estava buscando. Então, tinha um candidato que já estava com uma proposta na mão e a gente teve que suspender a proposta dele, porque o gestor gostou muito mais do outro tipo de perfil, que não era nem compatível exatamente aquilo que a gente estava buscando. Né? Então, existem essas mudanças de tomada de decisão e são coisas que são complexas a gente explicar num feedback para o candidato. Então, por isso, o retorno tende, né? Existem exceções, mas o retorno tende a ser vago. Existem mudanças, e aí, ainda mais em tempos de pandemia, coronavírus, isso está acontecendo com muita frequência, mudanças de estratégia organizacional. Vagas sendo canceladas ou suspensas em função de orçamento, ou às vezes, para quem é mais envolvido em meio de startup, não no contexto de pandemia, chegou um investidor na jogada, o investidor mudou toda a estratégia do que era esperado, a estruturação do time. Então, assim, tinham candidatos bons que estavam avançando bem em processo e, de repente, a vaga foi congelada por uma mudança de estratégia. Mudanças de estratégia tendem a ser sigilosas e, por isso, o seu feedback vai ser vago, porque a empresa não pode simplesmente ficar abrindo a estratégia dela para todos os candidatos, né? Eu tento sempre, quando passo feedback, ser o mais transparente possível para deixar pelo menos um indício se foi algo que o candidato pode melhorar ou se foi alguma coisa mais organizacional, alguma decisão que está fora da mão do candidato tomar algum tipo de atitude. Mas se você não recebeu uma dica sobre isso, nada te impede de perguntar para o recrutador se você se sentir, né, que tem abertura e tem um jeitinho específico ali para perguntar isso de uma maneira que não soe invasiva ou até mal educada às vezes, né? Se você tiver o bom senso de como fazer a pergunta, é sempre válido pedir um feedback, alguma coisa que você pode melhorar nas suas outras seleções. Tenha um interesse genuíno quando for fazer essa pergunta e tente entender antes, né, de receber essa resposta, antes lá quando você vai começar a aplicar para a vaga, como é que está estruturado o processo, o que a empresa está buscando, que perfil que ela espera, e tente surpreender nessas pequenas coisas, porque se você entende o que a empresa quer, é muito fácil entender como superar aquilo que ela está esperando e como você pode buscar virtudes, qualidades, competências em você que superem as expectativas, né? Então, assim, pergunta para o recrutador que características teria um candidato que brilharia os olhos de vocês. E aí você tenta, lógico que não de um jeito forçado, mas de um jeito natural e genuíno, atender aquilo, superar aquilo que ele está esperando. Outra coisa, se você recebeu esse tipo de retorno negativo da empresa, mantenha o contato com naturalidade, sempre gerando valor. Aconteceu na Geek Hunter, por exemplo, quando eu trabalhava, um menino que ele não tinha a senioridade esperada para ser coordenador, que era uma vaga de coordenação. Ele era muito júnior para isso, mas ele gostou muito da empresa. E aí o que ele fez? Ele se ofereceu para dar um treinamento para o time e foi muito legal. Foi um treinamento assim maravilhoso. E o time gostou muito dele, ele gostou muito do time, mas ele era júnior demais para assumir aquela vaga, só que ele pegou o contato da galera e periodicamente ele mandava um artigo legal que ele viu, que ele lembrou do pessoal, ou mandava uma dica, ou compartilhava uma ferramenta que ele estava usando que estava dando muito certo. Depois esse menino foi fazer intercâmbio e tal. E aí quando ele voltou, aconteceu que o pessoal da gestão da empresa tinha mudado o posicionamento, porque isso acontece, você mudar de ideia sobre um perfil esperado, e aí acharam que ele podia fazer sentido para a vaga. E como o contato ainda estava muito quente, ele acabou entrando na empresa. Ele teve essa astúcia de manter sempre o contato e gerar sempre um valor, começar a agregar na empresa com base no que ele via que era necessário. Muito, muito, muito importante. Espero que vocês gostem.